Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje em Bibliologia vamos ver a carta de 1 João. Esta carta, da mesma maneira que a carta aos Hebreus, não menciona nem o seu autor, nem os destinatários, embora seja muito pessoal. Conforme demonstra o uso da frequente de eu e vocês. Sempre foi conhecida como carta circular do apóstolo João às igrejas próximas de Éfeso, na qual enfatiza os princípios essenciais do Evangelho. Adverte contra as heresias que começaram a se infiltrar na igreja, que não fossem refriadas, produziam uma forma corrupta e paganizada de cristianismo. É dos últimos escritos do Novo Testamento. A carta, provavelmente, foi escrita depois do Evangelho de João, Evangelho de 2 João, em alguma data entre os anos 85 a 95. João, segundo a tradição antiga, João fez de Jerusalém o centro de suas operações de evangelismo. Ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, até a sua morte. Depois da destruição de Jerusalém, mudou para Éfeso, a cidade que antes do fim da era apostólica passaram a ser o centro geográfico e numérico da igreja cristã. Havia muitos cristãos em Éfeso. Aí João viveu até a velhice, bastante avançado, e foi onde escreveu seu evangelho e suas 3 cartas. João também é autor de Apocalipse, recebeu a visão registrada no Apocalipse quando estava na ilha de Patmos. Entre seus alunos estavam Policarpo, Papias e Inácio, que vieram a ser bispos de Esmirna, Hierápolis, Antioquia, respectivamente. Ainda possuímos escritos da parte de todos os três pais da igreja. Entre os chamados pais da igreja, há escritos. Contexto da carta de 1 João. Quando João escreveu esta carta, o cristianismo já tinha uns 60 ou 70 anos de existência em muitas partes do Império Romano, se tornaram uma religião importante. O cristianismo se tornou uma influência poderosa. Naturalmente, foram feitos esforços de todos os tipos para combinar o Evangelho com as filosofias, sistemas de pensamento que predominavam. Então, devido às heresias, eles queriam misturar o Evangelho com filosofia, mas o Evangelho permaneceu puro. Amados, um desses esforços do primeiro século envolvia a combinação de cristianismo com a filosofia conhecida por gnosticismo. Era algo realmente herético, o gnosticismo, falsa doutrina. Eles negavam a encarnação de Cristo. E Deus não se torna realmente um ser humano em Cristo, e sim um fantasma que só parecia ser humano. Então, olha a heresia. Não acreditavam que o Verbo se fez carne. Amados, carta de 2 João. Essa carta são bilhetes pessoais do amigo de João, esperava visitar em breve. João escreveu outras 2 cartas, a terceira, talvez muitas. Cartas pessoais, tais como essas, por serem breves e de natureza particular, são lidas pelo menos nas assembleias cristãs. As cartas das igrejas, como consequência, não seriam tão amplamente conhecidas. Essas 2 cartas breves foram sob orientação do Espírito Santo, resguardadas do conhecimento e preservadas na igreja por ser de inspiração divina.
possivelmente por terem sido fixadas a cópia de 1 João na igreja, ou igreja onde tinha sido especificamente recebida. Terceira carta de João a Gaio. Gaio, em Corinto, convertido de Paulo, em cuja casa uma igreja se reunia nos dias dos apóstolos. Certa tradição diz que Gaio, nessa terceira carta, veio posteriormente a ser amanuense, assistente secretário de João. Olha só que importância, né? Então, vemos aí a primeira, a segunda e terceira carta de João. Amados irmãos, está aí essa importância. Vamos ver em Bibliologia agora a carta de Judas. Judas identifica-se como Judas, que também de outra forma, o nome hebraico significa Judá, grego Judas, naqueles dias desse nome no Novo Testamento. O autor da carta é possivelmente Judas, um dos 12 apóstolos, não o Iscariote. O Judas, irmão de Jesus. Esse último é geralmente considerado o autor da carta. Da onde, quando e onde essa carta foi escrita? A semelhança entre a situação da carta de Judas e a mencionada em 2 Pedro sugere a possibilidade de a carta ter sido escrita às mesmas igrejas às quais Pedro dirigiu suas duas cartas. Igreja na Ásia Menor. Foi provavelmente escrita no ano 67. Por que essa carta foi escrita? Parece que Judas estava com a intenção de escrever a esse grupo de igreja uma declaração mais generalizada a respeito da doutrina da salvação, quando as notícias do surgimento de uma heresia devastadora motivaram a despachar essa severa advertência. Então, essa carta de Judas é uma severa advertência sobre os falsos ensinos, amados irmãos. Mas é interessante notar que a autenticidade da carta de Judas é sustentado pela menção dele no fragmento moratoriano do 2º século. Além disso, Clemente de Alexandria, do 2º século, aceitou, amados irmãos, esta carta canônica, origem de referir-se a ele como sendo obra de apenas poucas linhas, contudo, cheia de palavras salutares da graça celestial. Tertuliano também considerava autêntico. Não resta dúvida de que seu lugar entre as demais escrituras inspiradas. Está aí, amados, em Bibliologia, Carta de Judas. Livro do Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? O próprio Deus escreveu o Apocalipse, em conformidade com a primeira declaração do livro. Deus o ditou mediante Cristo, que enviou ao seu anjo até João, que ele escreveu o livro completo às 7 igrejas. Os críticos modernos acham que não existe nada de profecia inspirada no livro. A atuação desenfreada de fantasia religiosa se reveste de forma visual e real. Então, são os incrédulos que falam tais coisas. Quando foi escrito o livro de Apocalipse? João tinha sido banido da ilha de Patmos. Segundo a tradição apostólica, isso aconteceu durante a perseguição dos cristãos
sob o governo do imperador Dominiciano, ano 95 a.C. No ano seguinte, João foi libertado e foi permitido regressar a Éfeso. Em emprego do tempo passado, eu estava na ilha de Patmos. Talvez indique que estiver em Patmos as visões, mas que escreveu o livro depois da libertação e do regresso a Éfeso, onde ele morava, ano 96 depois de Cristo. Outros acreditam que João tenha transcrito as visões de imediato, enquanto ele estava em Patmos, obedecendo a ordem de Jesus. Escreve. Contexto histórico do Apocalipse. O livro foi escrito sob clarão lúgubre dos mártires queimados. Era uma época de mártires. A igreja estava com 66 anos de existência. Cresceu enormemente, sofreu ainda perseguições tremendas. A primeira perseguição, amada, dos cristãos sobre o Império Romano, 30 anos antes de ter sido escrito, Apocalipse, o imperador Nero, ano 64, 67. Nessa perseguição de Nero, muitos cristãos foram crucificados no sal das férias, envoltos de roupas encharcadas de materiais inflamáveis, queimados até a morte. Enquanto Nero ria, gritos de homens e mulheres eram martirizados. Paulo e Pedro sofreram martírio durante a perseguição de Nero. Em Roma, a segunda perseguição imperial, promovida pelo imperador Domiciano. A terceira perseguição pelo imperador Trajano, ano 98. E assim por diante. Enquanto as perseguições provenientes de fora não eram o único problema, a própria igreja internamente começava a mostrar sinais de apostasia. Amados, cremos que o Apocalipse é tão importante para a igreja de nossos dias quanto para as igrejas dos dias de João. Então, amados, o Apocalipse foi nesse contexto. Então, a interpretação do Apocalipse, existem linhas de interpretação: idealista, simbólica ou espiritualizante, preterista, histórica e futurística. A opinião futurística é mais amplamente sustentada nas igrejas evangélicas. O que é futurística? Quer dizer, o que vai acontecer no futuro. Então, amados, há várias interpretações do Apocalipse, mas nós seguimos a interpretação futurística. Por quê? Os selos do Apocalipse vai ser aberto na grande tribulação. As 7 trombetas serão tocadas na grande tribulação. As taças da ira de Deus serão derramadas na grande tribulação. Apocalipse capítulo 19, Jesus vem com poder e grande glória no final da grande tribulação. Depois vem o milênio, depois da grande tribulação. O Apocalipse menciona o juízo final. O juízo final vai ser depois do milênio. E a igreja não passará pela grande tribulação. Então, o Apocalipse é futuro, profético. Certo? Então, por isso que diz, interpretação futurística é uma interpretação escatológica, que faz parte da escatologia bíblica.